Boa noite. Paz e bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nosso Laboratório da Alma, hoje estamos com um tema também interessante. Meu parente é tóxico. Como lidar? Meu parente é tóxico. Como lidar? Então, esse tema, claro, tem a ver com as nossas relações familiares, tá? E toda família tem aquele parente que dá um pouquinho mais de problema, que acaba criando mais discussão. Então, nós vamos pegar essas nossas anotações, vamos lendo as nossas anotações e vamos comentando sobre o assunto. Antes, então, de entrar no texto base desse nosso encontro, dizer que, geralmente, na nossa família, podem ter duas pessoas que sejam tóxicas. Geralmente são duas pessoas. Esses dois tipos de pessoas que são tóxicas. Primeira pessoa é o outro. Segunda pessoa sou eu. Então, geralmente, é sempre uma dessas duas, tá bom? O outro ou eu. Em alguns casos, o outro e eu podemos ser tóxicos. Então, assim, a primeira coisa, é muito interessante a gente, sempre ao estudar o tema, que a gente percebe coisa no outro e a gente percebe coisa na gente. Então, todo o trabalho, assim, de visualizar psicopatologias, manias, toxicidade nos outros, ajuda também a gente a enxergar isso na gente mesmo. Então, isso é comum, tá bom? Então, por isso que é sempre bom dar uma estudadinha nessa temática, porque essa temática tem muito a ver com a gente, tá bom? Muito a ver com a gente. Segundo, nem toda pessoa é tóxica, mas toda pessoa tem momentos onde ela se faz tóxica. Então, eu tenho muitos momentos em minha vida em que eu fui uma pessoa tóxica. Isso não significa que eu seja uma pessoa tóxica. Bem, então voltando. Aí, vai que, né? Então, toda pessoa tem seus momentos onde ela foi tóxica. Então, isso é comum na nossa experiência, na nossa caminhada. Há momentos em que Demétrios foi tóxico. Então, isso é comum. Outra coisa, o fato de uma pessoa ter momentos onde ela foi tóxica não significa que ela vai voltar a ser tóxica. Algumas pessoas desenvolveram uma habilidade emocional tão grande que elas conseguiram deixar de lado a sua toxicidade. Então, há pessoas que venceram isso. Mas, no mundo dos mortais, que é o nosso mundo cotidiano, neste mundo dos mortais, muitas e muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que elas são tóxicas e elas não se curam de sua toxicidade porque elas não têm consciência de sua toxicidade, mesmo com todos os parentes explicando para ela, tintim por tintim, que o jeito que ela está agindo é um jeito tóxico. Ok? Muito bem. Então, dito isso, vamos tentar entender primeiro o que nós chamamos de toxicidade. O que é um parente tóxico? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A toxicidade em relações familiares é um conceito que tem sido abordado amplamente na psicologia, com destaque para o impacto que esses vínculos podem ter na saúde emocional, psicológica e até física de uma pessoa. Um parente tóxico é alguém cuja presença constantemente gera estresse, frustração, insegurança ou outras emoções negativas.
muitas vezes de forma intencional ou não. Então, geralmente, aquilo que a gente chama de parente tóxico, né, tem a ver, então, com a imposição por essa pessoa, a imposição de situações constantes e estressantes. Então, geralmente, uma pessoa tóxica, ela vive constantemente gerando situações de estresse, onde os conflitos se tornam presentes, tá? Então, isso é meio que geral. Então, em uma família, se tem um parente tóxico, a família está em paz, mas a família está vendo que tal hora o parente tóxico vai chegar. Então, quando está faltando ali 15 minutos para o parente tóxico chegar, a paz já começa a ir embora, porque, nossa, fulano vai chegar, nossa, cicrana vai chegar, e agora, o que eu vou fazer? Ai, estava tão gostoso aqui, estava tão em paz, mas vai chegar a pessoa e vai ficar tudo chato, vai chegar reclamando, vai chegar falando, vai chegar tal coisa, vai chegar de tal forma. Então, essa experiência, ela costuma identificar alguém que é tóxico, tá bom? Então, toda pessoa, conforme eu tinha dito no começo, toda pessoa tem momentos e situações onde ela é tóxica, onde ela foi tóxica, melhor dizendo. Só que aqui, quando nós falamos na pessoa tóxica, é aquela pessoa que, aonde ela está, ela causa situações profundas de estresse, de conflito, de frustração, de desânimo. E a gente até marca no relógio, ixi, falta 15 minutos para acabar a minha paz. A gente até marca nesse sentido aí, tá? Então, é nesse plano que estamos dando uma olhada. E aí, algumas informações, olha, estudos mostram que relações familiares disfuncionais podem ter um impacto profundo no bem-estar de uma pessoa. A toxicidade pode se manifestar de várias maneiras, incluindo, aí vejam as várias maneiras, incluindo comportamentos controladores. Comportamento controlador. Aí, comportamentos manipulativos. Eu queria ir tanto para tal lugar, não vai para lá, vamos para tal lugar que é melhor, vamos para tal lugar que é melhor, você vai ter uma experiência muito mais gostosa para tal lugar melhor, mas eu queria ir naquele parque das flores, lá tudo, não, vamos lá no boteco do Zé, lá que lá é melhor, assim, mas lá só tem homem bebendo cachaça, não, mas você vai gostar, eu tenho certeza que você vai achar maravilhoso, a gente vai jogar bilhar, lá tem uma bola rosa, você vai adorar no bilhar a bola rosa, e papapá, tá bom, vamos lá no bar do Zé. E a pessoa, então, ela se anula e a pessoa, então, vai. Então, esse é um comportamento manipulativo. Eu manipulo a pessoa para que a pessoa deixe de fazer a sua experiência para que ela faça a minha experiência. E aí mais, olha, comportamentos desrespeitosos ou abusivos. Então, eu e a minha namorada, nós estamos juntos, eu e a minha namorada, e aí tem o pessoal conversando, aí a minha namorada, ela fala de um assunto, que não é o assunto que eu quero falar, e ela fala alguma coisa, eu fico de olho, aí de repente falo, nossa, bem, mas que burrice essa sua, hein? Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Aí a minha namorada, ela se anula. Por quê? Porque eu fui desrespeitoso com ela. E aí ela vai fazer alguma pergunta para mim, eu vou lá, calço a minha ferradura 44, aquele sapato bonito, com forma de letra U, sabe aquele sapato bonito, né? Para quem gosta de grego, em forma de letra ômega, tá bom? E aí eu calço aquela ferradura, né? E vou dando coice nela na frente de todo mundo, sem importar. Vou dando coice. Quando eu chego em casa, ela vai reclamar, aí que eu dou mais coice ainda. Então, essas situações também são situações tóxicas, tá bom? Quando um parente exibe esses comportamentos, o efeito sobre a outra pessoa pode ser devastador, causando desde ansiedade e depressão
até a perda de autoestima e dificuldades no desenvolvimento de outras relações saudáveis. Há situações que isso vai desenvolver traumas tão profundos no coração da pessoa e tão baixa autoestima que a pessoa não suporta a dor e ela começa a ter ideações suicidas. Viver essa vida, é melhor acabar com isso. Viver essa dor, eu não suporto, é melhor acabar com tudo isso. E então a pessoa até chega a pensar nesses momentos, e em alguns casos a pessoa pratica esse tipo de situação. Então, quando a gente dá uma olhadinha então nesse primeiro dado, né, o parente tóxico ele vai sempre gerar mal-estar nos outros. Então, vai ser uma pessoa geradora de mal-estar. O filho que ama muito o pai começa a ter medo do pai quando chega em casa. Então, a toxicidade vai causando isso. A filha fala, pai, por que você mudou? Ué, como assim eu mudei? Nossa, você era legal, agora você está chato. Quantos filhos? Você está chato. Reclamando de tudo, dando coice em todo mundo, batendo em todo mundo, né? A mulher, naquela situação, em algumas situações, a violência familiar explícita, né? E aí a filha vê o pai bater na mãe, não é? Então toda a família fica contaminada com a toxicidade daquele parente. Então é nesse quadro que estamos vivendo. Só que esses exemplos são extremos. A toxicidade não precisa ser tão extremada assim. Ela pode ser mais sutil, mais light, mas como o caso da namorada lá, do namorado que manipulando, tirando a namorada do parque para levar para o bar ali, do boteco do Zé, aquela experiência. Ela pode ser mais sutil, E a pessoa está falando alguma coisa, a outra fala, não liga para que ele fala não, ele é assim mesmo, meio lerdinho. E aí, uma espetada aqui, outra espetada ali. Então a coisa pode ser meio sutil. Às vezes a pessoa vai, olha, eu trouxe um presentinho para você. Não é? E aquele presentinho tem uma piadinha por trás dele, e aquilo machuca, vai tirando a paz da pessoa. Não é? E um pode ficar apontando os defeitos físicos do outro. Quando se aponta defeito físico, dói muito, gente. Dói muito. Então, toda essa situação, ela pode ser uma situação muito complicada, porque quanto mais sutil é a toxicidade, mais as outras pessoas tratam ela com normalidade. Mas elas tratam como algo normal. Né? Então, ficar de olho nisso. Tá? E aí, então, segunda coisa. Como reconhecer a toxicidade? Como reconhecer um parente tóxico? Ou, se a pessoa tem um pouco de autoconsciência, de autoconhecimento, como reconhecer que eu sou um parente tóxico? Como perceber isso, tá? Então, a primeira etapa para lidar com um parente tóxico é reconhecer que há um problema. Reconhecer que há um problema. E isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas começam, com o passar do tempo, a tolerar. E a tolerância chega a tal ponto que a pessoa começa a achar que é natural a toxicidade. É natural uma pessoa tratar a outra pessoa amada, como se fosse uma jumento ou um jumento de carga. É normal a pessoa. Nós não podemos tratar mal os animais, muito menos as pessoas. Mas começa a se achar normal. A gente começa a achar normal que o diferente tem que ser maltratado. Isso é toxicidade nas relações. Só que dentro de família, isto é, parente a gente não escolhe.
Lá fora eu escolho com quem eu ando, eu escolho com quem convivo. No meu trabalho, se uma pessoa é tóxica, eu simplesmente dou um gelo nela e caio fora. Não é? Eu evito ter contato e está resolvido. Mas e agora? E o meu parente, hein? A coitada da esposa acorda, olha para o maridão assim, e agora? O que eu faço da minha vida? Não é? O filho, diante da mãe e do pai tóxicos, como que vão agir? A avó, diante de um neto tóxico, que usa tóxico também, e vende os bens de sua casa e ela não pode falar nada porque ele grita com ela. Aquele neto, aquela neta que pega a aposentadoria do vovô, pega a aposentadoria da vovó, gasta tudo. Então, são situações de toxicidade. Então, em família, a toxicidade é complicada, porque parente nós não escolhemos. Parente é parente. Tá? Então, olhar a toxicidade na própria família dói mais. Reconhecer. Olha, o meu esposo, isso acontece muito, as mulheres comentam muito isso, né? O meu esposo, ele não é assim uma pessoa má. Ele é trabalhador, nunca deixou faltar nada. Claro, ele espanca os filhos, ele me chama de jumenta. Não é, ele nunca me levou para passear. Quando nós fomos na igreja, ele me maltratou na frente de todo mundo. Mas ele é uma pessoa boa. Então, é a toxicidade. Reconhecer a toxicidade, olha, é meu esposo, eu amo ele, mas ele não vale nada, mas eu gosto dele. Então você não vale nada, mas eu gosto de você. E aí vai, entendeu? Mas reconhecer a toxicidade, aceitar que há um problema, é fundamental. Repito, não é normal você chegar em casa, chegar chutando todo mundo. Não é normal uma esposa escutar do marido, em vez de escutar um eu te amo, escutar você é uma jumenta. Isso não é normal. Não é normal. Só que o que acontece? Trata-se como se fosse uma normalidade. E é nesse sentido que reconhecer que há um problema é fundamental. Isso é em tudo na vida. E a psicologia, qualquer psicólogo com quem a gente vai conversar, a primeira coisa que ele vai falar é que você tem que reconhecer o problema. Não é? Outra coisa, qualquer confessionário que você entrar, o padre vai falar, você tem que reconhecer os pecados. Você tem que reconhecer os problemas da vida. E qualquer gente com juízo vai falar assim, você tem que escolher bem as coisas. Você tem que deixar claro. Tem que deixar claro o que você sente, como você queira ser tratado, como você queira seja tratada. Então, são coisas que temos que admitir. Então, fundamental nesse sentido. E aí, então, alguns passos, alguns sinais comuns de toxicidade. Então, aqui temos alguns sinaizinhos. Aqui elencamos 5 sinais de toxicidade, tá bom? Muito comuns, tá? Primeiro, manipulação emocional. O parente tenta controlar seus sentimentos e decisões de forma indireta, como fazendo você se sentir culpada ou insegura. Então, a manipulação emocional, não é? Eu quero que você faça alguma coisa, eu quero que você seja de tal jeito, você não quer ser do meu jeito, eu vou fazendo chantagens emocionais. Há quem faça chantagem até, se você fazer assim, eu vou me matar. Tem pessoas que fazem até esse nível de chantagem, muitas vezes. Então, a manipulação emocional faz com que eu coloque a culpa no inocente, né? No inocente. Eu fui lá, enchi a cara de cachaça, cheguei em casa, a minha mulher foi reclamar da cachaça, eu meti um tabefe na cara dela e falei, cala a boca, sua vagabunda, porque quem manda nessa casa sou eu, sua imunda. No outro dia acordo, com a boca com aquele gosto de cordinha do banheiro da rodoviária, acordo daquele jeito, aí eu olho para a cara da minha esposa, ela chorando, os olhos inchados de tanto chorar. O que aconteceu?
Você não lembra o que você fez? Não. Você chegou bêbado e você bateu em mim quando eu reclamei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha, se eu bati em você, com certeza a culpa foi sua. Você falou alguma coisa que não deu certo. E começa a manipulação. Vou colocando a culpa no outro por escolhas erradas e situações, circunstâncias que eu criei. Então isso é um grande sinal de toxicidade. A manipulação emocional. Estou trabalhando, eu vou dar muito esse exemplo, tá? De eu e esposa, porque a família, então essa relação fica mais clara pra gente. Eu e minha esposa, eu estou trabalhando, minha esposa também arrumou o trabalho, e aí eu percebo que ela está muito feliz no seu trabalho, eu não estou gostando muito disso, e aí eu falo, bem, eu estava pensando em abrir um negócio, aí a gente trabalha junto. Mas, Demétrios, você não tem muita habilidade para cuidar de negócios. Por isso, aí você poderia cuidar dos negócios. Mas se eu for fazer um negócio com você, você vai ficar tirando a minha autoridade, como você faz com os nossos filhos, como que você faz na frente das pessoas. E aí eu vou falar uma coisa, você não vai concordar, e você vai falar na frente de todo mundo que é do seu jeito. Então não acho boa ideia. É melhor eu ficar trabalhando lá e você, não, pense direito porque a gente pode ganhar muito mais. Você está ganhando tanto, né? É isso. A gente vai ganhar mais com isso, porque vamos fazer tal coisa. Vamos fazer, eu tenho certeza que você vai gostar. Porque se eu fizer isso, eu vou fazer sozinho. Eu vou sair do trabalho e vou fazer sozinho. A chantagem. Olha a manipulação. E aí, se eu sair do trabalho e não der certo porque eu não sei mexer muito com as coisas, aí a culpa vai ser sua. A manipulação. Vai, tá bom, vamos trabalhar junto. Então você peça a demissão do seu emprego. Eu consegui o que eu queria. Isso é o quê? Manipulação emocional. Vamos tomar muito cuidado. Vocês vão perceber que há parentes que tem muito disso, né? Tem muito disso. Esse tipo de coisa aí, inventa história e faz burrada. E chega, olha, eu fiz a burrada porque a culpa foi sua, porque você fez tal coisa, e porque não sei o quê, porque não sei assado, e assim vai. Não é? No passado, né, o pessoal falava que se o menino ou menina nascesse com cordão umbilical enrolado no pescoço, era um sinal de maldição. Então, para quebrar a maldição, tinha que dar um nome. Se fosse menino, tinha que dar o nome de José Maria. E se fosse menino, tinha que dar o nome de Maria José. A criança que nasceu com cordão umbilical. Porque senão a criança vai receber uma maldição e não sei o quê. E determinada situação, com determinado parente, com tal coisa, cheio de um parente muito desmiolado, e ele disse, olha, a culpa é tua porque eu nasci com cordão umbilical e você não me deu o nome certo. Culpou a mãe. Lá atrás, porque a mãe não deu o nome de José Maria para a pessoa. E colocou a culpa na mãe. Pelas burradas e desgraças que a pessoa fez. Causando um trauma muito grande em toda a família. E colocou a culpa na mãe. E a mãe ficou pensando, ficou chorando, aí os outros chegam juntos na mamãe. Olha, mãe, não é isso não, isso é bobagem. Não é isso não, a pessoa faz porque a pessoa escolheu errado. Lembra tal dia aconteceu tal coisa? Foi errado. E no outro dia que fez dessa forma, todo mundo falou, não faça isso. Foi lá e fez. Está errado. Então, essa questão da manipulação emocional, a pessoa usa qualquer argumento para justificar as burradas de sua própria vida. A pessoa usa todo e qualquer argumento para manipular as emoções do outro. E assim vai. Acontece em caso muito, sabe o quê? De separação. A pessoa tem lá um esposo ou uma esposa tóxica, já não aguenta mais e se separa. Fica um tóxico separa do tóxico, se afasta, e aí o tóxico, o parente tóxico, o marido, a ex-esposa ou ex-marido tóxico, começa a mandar recado, se você não fizer isso, eu vou me matar.
Se você não voltar comigo, eu vou tirar minha vida. E a culpa vai ser sua. E começa a ameaçar, ameaçar, ameaçar. Chega, tem gente que fala assim, olha, se você não voltar comigo, eu vou matar os nossos filhos na sua frente e depois eu te mato. Manipulação das mais pesadas. Essas são extremas, mas temos que tomar cuidado também com as sutis. Aquela manipulação, aquele papo de aranha, cerca daqui, cerca de lá. Quando a pessoa percebe, está toda enrolada na teia. E a pessoa dança. Tomar muito cuidado com as manipulações emocionais. Um outro dado para reconhecer uma toxicidade parental. Ficou até chique agora, né? Toxicidade parental. Como um outro aqui, olha. Falta de respeito aos seus limites. Ele pode invadir seu espaço pessoal, emocional ou físico, desconsiderando suas necessidades ou desejos. Então isso, eu não gosto que mexam no meu celular. É uma coisa pessoal, íntima. Lá eu tenho contato com pessoas, com o meu trabalho. Eu não gosto que mexam no meu celular. A pessoa vai lá, eu entro, a pessoa está com o meu celular na mão. Não é? Sendo que sabe que eu não gosto que mexam no meu celular. A pessoa está lá, vendo, procurando coisas, vendo minhas mensagens, instalando um aplicativo de espionagem. Está lá, colocando. Ainda bem que essas coisas não acontecem, né? Ainda bem que não acontece. E aí a pessoa, com todo esse seu jeitão, a pessoa, não, é que eu estava precisando de tal coisa, então aproveitei e peguei, como isso. Não é? E ali eu me sinto profundamente ofendido porque mexeu em algo que não era para mexer. Invadiu meu espaço físico, meu espaço emocional. Eu fico muito abalado com esse tipo de coisa. Então, a falta de respeito aos limites fere muito. E a gente percebe que há parentes que, de fato, não respeitam limite algum. Não respeitam limite algum, não é? Então, eu tenho lá, na minha cômoda, eu tenho uns bonequinhos lá que eu coloquei que só eu posso mexer neles. Um exemplo. Não que eu tenha bonequinhos. Eu tenho lá os meus, mas qualquer um pode mexer. Mas como mora só eu e minha mãe, então ninguém mexe. Então, calma aí, mas tudo bem, o exemplo não foi bom não. Mas pega, volta. E aí, então, eu tenho lá os bonequinhos. Aí chega um parente, lá entra na minha, lá entra no meu quarto, não sei o quê. Deixa eu pegar esse aqui pro meu filho brincar com ele. Aí pega aquele bonequinho e dá pro sobrinho dele, né? O filho dele. Brinca aí. Quebra. Aí quando volta quebrado. Mas quem pegou aqui? Eu não sabe que isso aqui é um espaço que ninguém mexe. Quem foi que pegou? Fui eu. Me sinto invadido. Outro. Olha, tá tendo tal situação e tá tendo situação, tá muito difícil, eu tô falando isso para você, tá bom? Mas não conte para ninguém, tá bom? 2 dias depois, um primo liga, ou uma prima liga. Olha, tá acontecendo tal coisa aí com vocês? Não. Peraí, quem foi que contou? Só contei para você. Segredo é sempre entre 2 pessoas, nunca entre 3, tá? Se tiver uma terceira pessoa, já não é segredo. Né? Porque aí você não vai saber quem foi que contou. Um fala que é o outro fala que é o outro, tá bom? Então, segredo é sempre entre 2 pessoas. Eu contei só para você, como é que fulano ficou sabendo? Aí, tô conversando lá com a minha mãe. Ô filho, toma cuidado com isso. Quem foi que te contou isso, mãe? Então, isso também machuca demais. Machuca demais. Isso, né? Então, por quê? Porque está mexendo com a falta de respeito dos limites. Está mexendo com os meus limites. E cada um de nós tem os seus limites.
A minha irmã, por exemplo, ela tem eu brinco com ela, falo que é o limite da falsidade. Se ela perceber que a pessoa foi um pouquinho assim falsa com ela tem uma agenda que é a agenda do coração. Ela escreve o nome da pessoa na agenda. E aí, gente, ela nunca mais vai querer se aproximar da pessoa. Nunca mais vai querer se aproximar. Só se aproxima com respeito, tudo bonitinho, mas você sente que ela está meio fria em relação à pessoa. É o jeito dela. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas. Os seus limites. Então, um não aceita falsidade, o outro não aceita desonestidade, o outro não aceita aquilo, outro não aceita ser passado para trás, outro não aceita ser o último a saber, tá todo mundo falando dela e ninguém e menos para ela. Então, cada um de nós tem os seus limites. Então, quem tem o limite tem que deixar claro para o outro o limite que você tem. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Lá no passado, lá no passado, não é tão passado assim, né? Mas estávamos conversando lá, alguns amigos, né? E uma amiga nossa, ela começou a namorar uma pessoa, né? E essa pessoa era uma pessoa de uma outra igreja, né? Ela conheceu uma pessoa de uma outra igreja, e eles começaram a se entender bem, né? Aí, né? Só que aí, comparando a minha idade, a idade dela, a idade dele, a gente que é meio turma da mesma idade, né? Então a gente ficou pensando, olha, não é muito normal a gente, nessa idade, geralmente, por exemplo, pessoas evangélicas casam muito cedo. O pessoal evangélico casa muito cedo, não é? Ele segue muito uma doutrina de Paulo, né? Que Paulo dá um toque, né? Olha, se é para ficar se abrasando, é melhor casar logo. Então, Paulo vai dar mais ou menos desse jeito, essa dica, né? E aí, um amigo nosso brincou com ela. Então, mas ele é evangélico, não é casado? Ele é evangélico, não é casado. Assim, ela falou assim, é bom você levantar os antecedentes criminais. Só que eu pensei que ele estava brincando. Aí eu olhei para a cara dele, a cara dele estava sério. Faz anos. A cara dele sério. Ele estava falando sério. Esse amigo nosso é guarda municipal. Esse amigo nosso. Ele é guarda municipal. Ele falou sério. É importante ver antecedentes criminais. Aí ela falou assim, vou pensar nisso. Aí saíram, né? Nós ficamos um pouquinho lá. Aí nós perguntamos, quase eu falei o nome dele aqui. Aí nós conversamos, mas que história é essa? Por que você falou isso para ela? Aí ele disse, olha, gente, ele falou assim, isso é normal que eu vou falar. A gente que se converte tempo depois, a gente já fez muita coisa errada no passado. Então, engatar um relacionamento com essa pessoa, é importante saber qual é o passado que a pessoa tem. Porque pode ser que essa pessoa ela tenha algumas coisas no seu passado que possam bater de frente com o nosso jeito de ser. Ele falou o nosso jeito de ser, mas o que ele está querendo dizer é os limites. Ele pode ter alguma situação que pode ter entrado no limite. Acontece que essa nossa amiga, ela levantou, como o pessoal fala, puxou a capivara. Puxou a capivara dele. O cara tinha um assassinato nas costas. Da ex dele. Ele tinha um assassinato da ex dele. Da ex dele. Aí o que acontece? Religião, gente, verdadeiramente muda a vida da gente. Mas tem gente que usa da religião para disfarçar o que ela é. Então, temos que tomar muito cuidado. Por isso que quem segue Jesus Cristo tem que ser provado. Tem que ser provado na grande horta da vida como ela é. Na bondade, tem que dar testemunho de que eu mudei de vida, sendo uma pessoa boa, fazendo bem. Pode ser que essa pessoa mudou de vida. Essa pessoa. Pode ser que ela mudou de vida, de verdade. Só que a nossa amiga preferiu não arriscar. Porque para ela é um limite muito grave. Então ela falou, não, nessa eu não entro.
E ficou com medo. Ficou com medo. Então, eu sei que o exemplo é pesado, o exemplo é meio tosco, mas é um exemplo acontecido, realmente acontecido. E o que acontece? Eu e você temos limites. Ele também tem os limites dele. Ele também tem os limites dele. Uma vez estava celebrando missa, entrou uma pessoa na igreja, e ela entrou assim e ficou assim, ó. Eu lá no altar, a pessoa no meio da igreja. Ele saiu. Quem estava lá na porta comentou depois. Nossa, aquele cara entrou procurando alguém, ele ia matar alguém. E esse alguém não estava na missa aquele dia. Mas se tivesse na missa aquele dia, tinham feito ele lá. Nossa, tinham feito, isso é linguagem dos anos 80, mas tudo bem. Tinham matado ele dentro da igreja. Não é? Então o que acontece? Nós temos situações onde nós vivenciamos o nosso passado, mas muita gente sincera realmente mudou de vida. Existe muita gente que mudou verdadeiramente de vida. Só que algumas pessoas, isso fere o limite, também esses limites. Então tem a ferida do limite intencional e a ferida do limite não intencional. Então você vai encontrar esse movimento, tá? Nessa experiência. Aqui pega, tá? Comportamento agressivo, comportamento passivo-agressivo. Então, esse é um dos principais sinais de toxicidade. Um dos principais sinais de toxicidade. Pode ser verbalmente agressivo, ou então expressar sentimento de raiva ou descontentamento de maneira indireta e simulada. Isso é comum também. Às vezes a agressão ela é verbal, ela é direta. Mas você é muito burra. Eu já vi parentes falar pro filho, pra filha, por exemplo, você é uma biscate. O pai fala isso pra filha, sabendo que a filha não é, e mesmo se fosse, você não se fala pra filha, não se fala pra filho, esse tipo de coisa. E a menina profundamente marcada por isso, triste por isso afetou a saúde mental dela. E ela tem que trabalhar hoje buscando saúde mental, não é? Então, a fala agressiva, a fala direta, aquele filho tirou uma nota baixa na escola, mas você é burro mesmo, você só serve para puxar carroça, não vai ser nada na vida, não vai ser ninguém na vida. O filho escutando isso, repetidas vezes. Então, é uma fala agressiva direta. É uma fala agressiva direta, presente ali, isso. Mas também pode ser indireta. Pode ser passivo-agressiva. Nossa, olha, parabéns para você com essa nota aqui, tá? Parabéns com você essa nota. Você vai ser com certeza um prêmio Nobel, tá bom? Continue assim. Ironia, não é? A ironia. Nossa, mas isso que você fez ficou tão bem feito. Olha, você podia pensar em abrir uma empresa só para fazer isso. E essas falas, aquele sorrisinho, aquele tipo de coisa, aquele que a gente brinca, que eu já falei várias vezes para você, né? Nossa, mas que roupa bonita que você tem. A pessoa virou as costas, é ridícula. Não é? E assim vai. Então, esse tipo de lance. Então, assim, a agressão pode ser direta, mas também pode ser indireta, pode ser passivo-agressiva, tá? Então, isso é um sinal muito importante, tá bom? Mas a forma como a pessoa fala com o outro, com a outra, indica muito de quem a pessoa é. Revela muita toxicidade. O que existe de gente que sofre com parente por causa da linguagem?
Gente, existe tanta gente sofrendo. E a agressão verbal, a agressão linguística, ela machuca muito. Machuca muito. Ela torna a vida de muita gente triste. De muita gente triste, tá? Culpa constante. Você se sente frequentemente culpado, como se estivesse sempre no erro, independentemente do que faça? Sim, isso é sinal que tem parente tóxico por perto, tá bom? Quando o errado sempre sou eu. Quando o errado sempre sou eu, tem parente tóxico. Uma toxicidade muito comum, é leve, mas enche muita pessoa, muito comum, é a pessoa que não admite os próprios erros. Isso enche muito. A pessoa foi agressiva, a pessoa falou mal, mas ela não sabe pedir desculpa. Não consegue, não sabe. Isso é uma toxicidade. Isso irrita muito os outros, os que estão próximos, tá? Então é uma situação muito presente. Falta de apoio e empatia. Meu Deus, isso é tão presente. Falta de apoio. Bem, estava pensando em fazer o custo de tal coisa. Para quê? Isso não serve para nada? Só vai gastar dinheiro, trabalho e dar trabalho para os outros. Perca tempo com isso não. Vai fazer alguma outra coisa que sirva. Faz isso não. Muita gente já ouviu isso, tá? Aqui eu tô falando com educação, tá? Tem gente que vai escutar com outras palavras, bem diferentes. Então, olha, ao invés de oferecer apoio, esse parente geralmente desvaloriza suas conquistas ou minimiza suas dificuldades. E é isso, então muitas vezes você está sofrendo, tem alguma coisa, está com muita dor, está com dor no seu corpo, por exemplo, né? E, bem, eu não estou aguentando tal coisa, eu não estou aguentando isso, está doendo. Para de frescura, para de mimimi. Eu tenho que falar para você que fulano morreu. Ele morreu antes ele do que eu. Sem respeitar a dor, sem respeitar. Então, essa questão da empatia, essa questão da falta de apoio, tantas e tantas famílias enfrentam isso. Impacto da toxicidade nas relações familiares. Isso vocês, nós sabemos. Na prática, eu lembro quando eu era um menino rebelde. Eu era um rebelde tóxico. Mas graças a Deus tudo mudou. Hoje eu sou um adulto tóxico. Não, peraí, não é isso não. Nós podemos ser, tá? Podemos ser sim. Relações familiares tóxicas podem ser prejudiciais de várias formas. A toxicidade em um ambiente familiar pode resultar em... Aí destaco 3 coisinhas, tá bom? Primeira coisa que eu destaco é a baixa autoestima. A baixa autoestima. Sim, afeta. Eu falo para o meu filho, você é um burro, você só serve para puxar carroça, você vai ser ninguém na vida, provavelmente você vai ser um Zé Droguinha, você vai ser um cara perdido. Eu falo isso para o meu filho, que estima ele vai ter? Que autoestima? É o pai falando, é a mãe falando. Então, o que está por... Nossa, gente, isso machuca. A autoestima fica assim. A esposa, olha, eu quero estudar tal coisa. Você é burra, para que você quer fazer isso? Autoestima lá embaixo. Então machuca muito, tá? A constante crítica, a invalidação de sentimentos e a desvalorização podem afetar a autopercepção da pessoa, levando-a a se sentir inadequada ou incapaz. Pode. Problema de saúde mental. Relacionamentos familiares negativos estão associados a um aumento de risco de ansiedade, a mais famosa,
depressão e transtornos de estresse pós-traumáticos. Sim, sim, pode acontecer isso. Dificuldade em estabelecer vínculos saudáveis. Uma pessoa que cresceu em um ambiente familiar tóxico pode ter dificuldades em confiar nos outros e estabelecer relações saudáveis no futuro, devido ao aprendizado de padrões disfuncionais. Sim, isso pode acontecer. Eu posso ter dificuldade de me relacionar amorosamente com alguém, porque eu olhando para a situação em casa, vendo meu pai e minha mãe uma constante briga, e a coitada da minha mãe sofrendo, apanhando dele, não quero me relacionar com ninguém para viver isso, estou fora. Pode acontecer. Pode acontecer, esse é o caso bom, tem os casos que não quer saber de uma coisa, eu vou ser igual, eu vou meter o braço mesmo. Pode acontecer, piorou. Então, são situações muito difíceis, tá? Bem, a pergunta que não quer calar, como lidar com um parente tóxico, certo? Um amigo meu brincando, né? Com um parente tóxico, você vai comprar essa camisa, era uma camisa de tiro ao alvo, né? Com aquele, a marca lá do tiro ao alvo, sabe? Você compra essa camisa, dá para ele e aí tá resolvido o problema, tá bom? Atire aqui. Então, olha só, que coisa horrorosa. Voltando, falando sério, tá? Como lidar, então, com um parente tóxico? Isso é uma questão, é a questão principal, tá? Lidar com um parente tóxico não significa que você deve cortar completamente os laços com essa pessoa, mas sim desenvolver estratégias para minimizar o impacto negativo de seus comportamentos. Algumas abordagens eficazes incluem: vocês vão ver que não é muito diferente de outros papos que nós já tivemos, tá, gente? Não é muito diferente não, tá? É que sempre vai ter que ter aquela questão, né? Você vai ter que deixar claro para o outro o seu limite, isso é em tudo. E não dá para fugir disso, sem isso não dá muito para resolver a questão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Estabelecer limites claros. Primeira coisa, né? É fundamental criar limites saudáveis com o parente tóxico. Isso envolve comunicar suas necessidades de forma clara e assertiva, sem ceder à pressão ou manipulação. Exemplos incluem, olha aí, ó, dizer não quando necessário. Muitas pessoas temos dificuldade, viu como falei? Muitas pessoas temos dificuldade em dizer não. Muitas temos dificuldade de dizer não. Só que há situações que são necessárias para a gente ter um mínimo de paz. Dizer não. É necessário dizer não. Aprender a dizer não com respeito. Mas tem um cara aí, ó, tá ali atrás, ó. Ali, né? Esse cara aqui atrás, ó. É esse mesmo, tô até apontando aqui na câmera, ó. Esse aqui, ó. Esse manja. Ele chega num momento que ele fala, ó, para os discípulos, a multidão está perto também, que o seu sim seja sim. Que o seu não seja não. O que passa disso vem de Satanás. Entenderam? Que o seu sim seja sim. Que o seu não seja não. Passou disso, vem do maligno, vem de Satanás. Então, né? Então, nós temos que aprender a dizer não. Só que muitas vezes o meu sim é cheio de não. Só que eu falei sim. Dá um arrependimento? Então, dizer não quando necessário. Não dá para escapar disso, gente. Chega uma hora que tem que dizer não. Dizer não. Se for dizendo sim, vai escalando, vai piorando, vai aumentando a escala dos abusos. Então, isso daí. Definir o que é aceitável e o que não é, em termos de comportamento e palavras. Você é uma vaca. Peraí, o que você falou? Tem que levantar limite. Não pode aceitar.
Isso. E isso é bem complicado, não se pode aceitar. Limitar o tempo e a frequência de contato caso os comportamentos tóxicos sejam persistentes. Se a pessoa é persistentemente tóxica, você tem que diminuir o seu tempo de convivência com ela. Não dá para escapar disso. Não dá para escapar disso. Priorizar sua saúde emocional. Não diga, sim, priorizar sua saúde emocional. Tudo bem, você supõe o seguinte, você escuta a voz de uma pessoa que caiu no poço. E ela está com água até o pescoço. E essa pessoa pede socorro, pede socorro, pede socorro. Você dá a mão para ela pegar sua mão e você puxá-la para fora. E quando ela pega a sua mão, ela fica puxando você para dentro. O que você faz? Você solta. É simples assim. Você solta. Porque senão serão dois enrolados. Não apenas um enrolado. Serão dois enrolados. Então, priorizar a saúde emocional é exatamente o quê? Olha, eu te ajudo, mas se for para você me levar para o buraco, eu te solto. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Mas esse infelizmente tende a acontecer, tá? Então, você precisa cuidar da sua saúde emocional, estabelecendo práticas que ajudem a manter o equilíbrio. Isso pode incluir autocuidado, reservar tempo para cuidar de si mesma e fazer atividades que promovam o bem-estar. Mas eu não tenho tempo, eu tenho todo o trabalho, é como pessoa de igreja. Ô fulano, você bem que você podia ajudar na igreja em tal coisa. Não, eu não tenho tempo. Como se todos nós tivéssemos, né? E é isso, né? A gente abre a agenda de quem é de igreja, nossa, é complicado, hein? Tem coisa marcada. É a vida. É a vida. Então, é preciso, tá? Arrumar tempo para o autocuidado. O tempo de fazer nada, você tem que ter o tempo do nada, o tempo de fazer nada. Aquele tempo que você não vai fazer nada, você vai fazer o que você quiser, sem preocupação, sem normas, você vai fazer. O que você quer fazer. Nossa, sentiram o poder? É que eu vi o relâmpago piscou, aí eu sabia que eu vi um som. Mas tudo bem, voltando. Mas você pode esparramar por aí e falar que é meu poder. Vou ter que cortar isso da gravação, mas tudo bem. Corta. Então, muito parente tóxico, muito momento de toxicidade, a saúde mental vai para o buraco, a gente precisa de ajuda profissional. Bom, consultar um terapeuta, um psicólogo pode ser uma ótima maneira de lidar com os efeitos de um parente tóxico. A terapia pode ajudar a processar as emoções e a desenvolver habilidades para gerenciar o relacionamento de forma mais saudável. Não se esqueça, nós não escolhemos parentes, mas costumamos amar nossos parentes. E quando um parente que nós amamos é tóxico, é tão triste. Tá? Tão triste? Então, a terapia ajuda a gente a lidar um pouco com esse tipo de situação. Práticas de mindfulness, tá? Práticas de meditação. Tá? Técnicas de relaxamento podem ser extremamente úteis para lidar com os estressores causados por um parente tóxico. Tem um momento, numa relação, você está conversando com um parente, esse parente sempre falando mal, tratando mal, a linguagem sempre ruim, ela te trata mal de tal maneira que você fica... Meditação ajuda. Meditação ajuda a gente se colocar o coração no lugar. Gente, ajuda muito, tá? Manter a comunicação clara e assertiva. Esse é um outro passo fundamental, tá? Então, deixar claros os limites, tá? Cuidar da saúde emocional e manter comunicação clara, assertiva, entendeu? Deixar claro para a pessoa, eu penso isso,
Isso tem que deixar claro. Em muitos casos, a toxicidade se baseia na falta de comunicação saudável. Ao invés de tentar evitar ou confrontar de forma agressiva, é importante se comunicar de maneira clara e assertiva. Isso significa expressar seus sentimentos e necessidades sem ser passivo ou agressivo, estabelecendo um espaço para que ambas as partes possam se expressar, sem permitir que o parente domine ou controle a conversa. Para quem for ingressar em casamento novo, vocês conhecem aí pessoas que ingressam em casamento novo, é estabelecer o seu momento na semana de levar um papo reto. Comunicação clara e assertiva é o quê? Papo reto. Então, aquele papo direto, deixar muito bem claro as situações. Tá? Na vida religiosa, lá com os frades, né, nós tínhamos lá toda semana a nossa chamada Assembleia Local, que é um espaço onde nós fazemos a revisão de vida. Estamos sentados juntos e a gente discute o problema da semana, os desacordos, se eu tratei mal um de vocês, vocês falam, olha, eu não gostei que você me tratou mal tal dia. Então tem esse momento onde a gente tenta aparar as arestas, que não são poucas. Então, é importante, tá? Lidar com isso. Muito bem. Não se deixar manipular. Gente, fundamental. É comum que parentes tóxicos usem técnicas manipulativas para alcançar seus objetivos, seja com chantagem emocional ou usando a culpa para lidar com isso. Mantenha-se firme. Não ceda à pressão emocional ou culpa. Eu preciso falar isso, a pessoa vai querer colocar a culpa em mim, mas eu vou me manter firme e não vou aceitar a culpa. A pessoa vai falar lá, a pessoa fala, a culpa é sua, eu abaixo a cabeça e fico quietinho. E acabo me sentindo culpado. Eu tenho que mudar isso. Então, eu tenho que buscar. Então, vocês percebam que essas respostas são as de quase sempre dos nossos outros encontros. Você precisa dizer, precisa manter firme, precisa cuidar da sua autoestima, da sua autoimagem. Você tem que se conviver com pessoas boas. Se uma situação é muito difícil, afaste-se, afaste-se. E assim vai. Então, esse tipo de coisa. Estava vendo lá uma situação que tinha lá uma pessoa que estava em surto e a pessoa estava com uma faca na mão. E a pessoa que estava ali intermediando a situação, a pessoa queria chegar perto da pessoa. Pessoa surtando com uma faca na mão. Adivinha o que aconteceu? Alguém pode imaginar o que aconteceu? Levou peixeirada. Mas vai levar a peixeirada. O cara tá com uma faca na mão, tá surtando, tá com a peixeirona daquele tamanho. Se chegar perto, eu meto a faca. O cara me chega perto, não, vamos conversar. Não se conversa, se afasta. Essa é a situação. Então, é preciso, então, se manter firme, se for para se afastar, se afaste. Mantenha-se firme, não ceder à pressão. Rejeite a manipulação. Se necessário, interromper, né? Então interrompa qualquer tipo de comportamento manipulativo de forma direta e calma. Porque isso. Quer saber de uma coisa? Eu acho melhor me matar. Manipulação, nesse caso, manipulação. Acho melhor me matar. Assim, olha, vamos parar com esse showzinho, tá? Vamos conversar direito. Eu estou pressupondo que você é uma pessoa direita, então vamos conversar direito. Tentar colocar no lugar. Se perceber que a coisa está feia, passinho para trás. Gente, tem cada situação, mas tudo bem. Cada situação, certo? Que acontece. Um amigo meu, padre, ele estava atendendo, entrou uma pessoa, né? A pessoa pegou e colocou um revólver 38 em cima da mesa. Em cima da mesinha. E ele ali, e a pessoa conversando com ele, e ele tentando ouvir o que a pessoa está dizendo, mas o revólver está falando, oi, eu estou aqui. O revólver municiado, lá, quase pulando assim, tremendo assim, né? E ele tentando apertar um botãozinho que ele tem lá de pânico para a secretária dar um toque lá, e ele apertando e a situação ficando feia, ele vai conversando, e ele fala assim, me dá essa arma, é melhor ficar comigo.
O cara deu a arma para ele, ele pegou, já colocou na gaveta, já fechou ali e foi conversando com a pessoa. Ele teve lá. Mas ele falou assim, ele não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. Dependendo de como é a situação, gente, às vezes a situação tóxica é tão agressiva, que não tem o que fazer. É se afastar, tá? E aí vem, então, por falar nisso, vem o outro pontinho aqui, olha. Considerar o distanciamento se necessário. Em alguns casos, o distanciamento pode ser a melhor opção, especialmente se os comportamentos do parente forem abusivos ou extremamente prejudiciais. Isso não significa cortar relações de forma abrupta, mas sim reduzir o impacto negativo. Limitar o contato, tá? Se necessário, você pode optar por reduzir o tempo que passa com essa pessoa ou até estabelecer uma pausa nas interações para preservar sua saúde mental. Redefinir a relação. Em alguns casos, o distanciamento, gente, infelizmente, tá? Infelizmente, em alguns casos, o distanciamento pode ser definitivo, se o parente não mostrar disposição para mudar o comportamento tóxico. Eu já contei para vocês, num outro encontro, que eu tenho um casal de amigos que eles chegaram à conclusão que era o melhor eles estarem longe um do outro. E sabe o que é o pior de tudo? Os dois se amam. Os dois se amam. Só que, gente, os dois se amam, mas é sorrisal na água, né? Ferve. Né? Nossa, a coisa é agressiva, agressiva. Longe são anjos, perto você já sabe o que são. E aí o que acontece? Um destruindo o outro, para a proteção do outro, para o bem-estar do outro, bem, eu vou me afastar de você para o seu bem. A outra parte, eu também vou me afastar de você para o seu bem. Se afastar um do outro. Olha a situação onde pode chegar. Não é? Aqui pelo menos tive consciência. E naqueles casos que não há consciência? Então, é doloroso, tá, pessoal? Doloroso. 4.6, buscar apoio externo. Sim, já falamos isso em outros casos, a mesma coisa aqui, tá? Ó. Falar com outros membros da família ou amigos de confiança sobre a situação pode trazer alívio emocional e, às vezes, novas perspectivas. Pode ter luz diante disso. Além disso, pode ser útil procurar apoio em grupos de pessoas que passam por situações semelhantes, como grupos de apoio psicológico ou fóruns online. Tá bom? Então, por exemplo, tem um grupo chamado Neuróticos Anônimos. Neuróticos Anônimos. É um grupo. Tem um outro grupo que é pessoas que amam demais. Pessoas que amam demais. E elas acabam sufocando o outro. Sendo tão tóxico que acaba sufocando o outro. Há grupos de autoajuda que podem ser muito funcionais para lidar com isso. Que tipo de conclusão? Lidar com um parente tóxico pode ser desafiador emocionalmente e exaustivo, mas ao adotar estratégias saudáveis, é possível minimizar os danos e proteger o seu bem-estar emocional. Estabelecer limites claros, priorizar o autocuidado, manter uma comunicação assertiva, em alguns casos, considerar o distanciamento de maneiras eficazes de lidar com esse tipo de relacionamento. E aí o lembrete, ó, lembre-se de que você não precisa enfrentar essa situação sozinho. Buscar ajuda profissional pode ser uma excelente maneira de aprender a lidar com esses relacionamentos de maneira construtiva e proteger sua saúde mental.